sou Amanda, sou nutricionista, agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para gravar o nosso segundo podcast do ano de 2025. Este ano, o tema principal dos nossos podcasts vai ser sobre PNAE e agricultura familiar. Um tema fundamental para o PNAE e para a segurança alimentar dos estudantes envolvidos. E hoje, para enriquecer a nossa conversa, nós vamos conversar com a Patrícia, nutricionista, extensionista da Emater. Patrícia, por favor, fique à vontade para cumprimentar nosso público e se apresentar. Olá, então, a todas e todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade da gente ter essa conversa hoje, conversar um pouco mais sobre a agricultura familiar, que é um tema tão importante para todos nós. Então, eu me chamo Patrícia Fogaça Fernandes, trabalho há 13 anos na Emater, onde eu atuo na ação com os programas, com os mercados institucionais, principalmente, e atualmente estou na coordenação do programa de extensão cooperativa. Esse programa, ele trabalha com mais de 150 empreendimentos da agricultura familiar entre associações e cooperativas, fazendo uma assessoria na parte de gestão e de acesso a mercados. Eu atuo nessa área há 13 anos e já atuei também no Secane, né, como agente do PNAE também. Então, tenho uma experiência com segurança alimentar, com mercados institucionais. Também já estive aqui no PGDR, né, participando, então, enquanto mestranda. Trabalhei com o tema no meu mestrado. Então, é muito gratificante estar aqui hoje conversando sobre esse tema com vocês. Nós que agradecemos a tua presença. Legal, então antes da gente iniciar, eu acho interessante a gente relembrar um pouquinho o que foi tratado no nosso primeiro podcast, que foi um podcast introdutório sobre a agricultura familiar e o PNAE. Então nós falamos da importância da compra e do consumo, né, tanto para o nosso público-alvo, que são os alunos, quanto para os fornecedores, os agricultores familiares, né, que a gente está aí considerando a segurança alimentar dos alunos da rede pública e também a segurança financeira, muitas vezes, aí dos agricultores fornecedores da alimentação escolar. Mas hoje nós queremos avançar um pouco, né, nesse assunto, entendendo melhor quais os caminhos que as entidades executoras precisam trilhar para poder, né, colocar em prática essa compra aí da agricultura familiar. Como é que a gente faz para ter a participação dos empreendedores familiares rurais e os seus segmentos, né? Quais os principais instrumentos envolvidos, enfim. Então, assim, Patrícia, para começar, a gente queria te perguntar, sabendo que a chamada pública é o principal instrumento que possibilita a compra da agricultura familiar, você poderia explicar para a gente quais as principais características da chamada pública, né, e o que ela diferencia entre a chamada pública e a licitação, que é um outro meio de compra, né, das compras institucionais? Sim, a chamada pública, ela vem numa perspectiva de fato permitir que agricultores e seus empreendimentos possam participar de chamadas públicas, né? De processos de compras de alimentos de órgãos públicos. Por quê? Até então, até a legislação 11.947, né, de 2009, nós tínhamos apenas a Lei 8.666, a lei de licitações anterior. E essa lei dizia, então, que era normativo para todos os órgãos públicos. Com o advento da Lei 11.947, a gente vê que a possibilidade, então, legal, normatizada, né, com legislação específica, com resolução, de uma forma organizada, que se possa fazer, então, processos de compras da agricultura familiar diretamente dos agricultores familiares e dos seus empreendimentos. Isso traz, assim, um diferencial muito grande, né? Porque a chamada pública, ela não tem a lógica dos processos licitatórios, onde a regra é o preço, né? Basicamente, nós temos que a regra... Claro, tem outras questões relacionadas a processos licitatórios, mas a regra principal numa licitação, num pregão, num registro, é o preço, né? E com a chamada pública, a gente pode elencar outros critérios de seleção.
Critérios esses que vão trazer a perspectiva do desenvolvimento local, de fortalecer grupos que muitas vezes são marginalizados e têm dificuldade de participar desses processos, como indígenas, quilombolas, mulheres, assentados. Então, tudo isso veio nessa perspectiva de uma legislação que permite, de fato, aos agricultores familiares poderem participar desse processo de compras, não através de uma determinação de um preço justo também, que possa permitir que eles participem do processo, sem que esse preço seja o critério de seleção, e sim a partir de critérios que podem trazer muito mais essa perspectiva de desenvolvimento local, de fato, que a chamada traz, do que uma disputa por preços, né, de produtos. Então, é muito mais nessa lógica de uma construção de um mercado, de fato, mais próximo, mais justo, onde o agricultor que está mais produzindo de uma forma mais próxima possa ser ele, sim, o fornecedor, em detrimento de outros que não são da região, que não são da localidade, que não vão trazer esse desenvolvimento. Perfeito. E entendendo isso, fica mais clara a importância da chamada pública para garantir esse acesso aos agricultores familiares. Mas para a gente entender melhor, né, quais os primeiros passos para os agricultores familiares poderem participar, né, tendo essa possibilidade de comercializar os seus produtos, né? Como é que eles se organizam? Quais os documentos que eles precisam se apresentar? Assim, a organização toda de um processo de chamamento público, ela passa muito por ter uma discussão local sobre como fazer isso, né? Quais os atores que têm que ser envolvidos, todos eles estarem dialogando uma mesma língua ou buscando assim um interesse comum, né? A gente sempre fala que a compra da agricultura familiar ela só funciona quando todos estão imbuídos nesse sentido de que vamos colaborar, vamos sentar juntos, vamos entender o lado do agricultor e vamos entender o lado também das escolas, né? De quem precisa receber esse alimento. Quais são as demandas, né? Como é que funcionam as entregas. Então, tudo isso tem que estar, de certa forma, amarrado para que a gente possa, então, ter um processo mais com sucesso no final, né? Vamos dizer assim. Então, o que os agricultores precisam? Precisam de uma mínima organização, né? Precisam de organizar a sua produção. Isso é bem importante. A assistência técnica pode colaborar nesse sentido, né? A Emater tem colaborado nesse sentido de uma organização da produção que permita, então, atender a essa demanda das escolas. Precisa ter organização em termos de documentação, alguns documentos que são importantes e que são exigidos, né? Quando o agricultor ele fornece de forma individual, a documentação é mais simples, é a DAP ou CAF, hoje é a CAF, né, que é o documento de identidade do agricultor, é o CPF, é um talão do produtor ou a nota fiscal eletrônica para que ele também possa emitir essa comprovação da venda. Ele precisa fazer o projeto de venda, a Emater também colabora quando o agricultor individualmente precisa fazer os projetos de venda. Uma declaração simples de que ele que produz o seu alimento, porque essa é a lógica da agricultura familiar, fornecer diretamente, né? Ela fornece os alimentos que ela mesma produz, então o agricultor faz essa declaração. Então são documentos simples que qualquer produtor pode vir a ter, né? Algumas dificuldades acontecem quando são venda de indígenas e quilombolas que muitas vezes não têm acesso a alguns desses documentos, mas também podem ser viabilizados. A legislação atual já traz algumas flexibilizações com relação a poder ser com o número de NIS ao invés da própria CAF, né? Então, isso favorece e permite que qualquer agricultor que tenha, então, interesse de participar das compras possa, de fato, fornecer. Quando ele fornece através dos seus empreendimentos, né, quando ele é associado de uma associação ou de uma cooperativa, a documentação muda um pouco, mas ela está relacionada aos documentos que são, então, exigíveis de um empreendimento com CNPJ. Aí o próprio CNPJ, a CAF jurídica, né, que determina, então, que a cooperativa é de agricultores familiares. Também a questão da própria declaração de que os associados também estão fornecendo o produto da sua produção. Uma declaração de controle de limite, são documentos relativamente simples, ata de posse, esse estatuto da cooperativa, são documentos que todas as cooperativas que estão organizadas, que estão legalizadas têm e que podem, então, vir a fornecer, e normalmente essa documentação ela consta toda, tanto da legislação quanto do próprio edital, né, de chamada pública. Certo, Patrícia, bem completa a resposta.
Mas quando a gente fala na participação dos agricultores, a gente deve pensar em relação aos critérios de seleção. Sim. Ou se tem algum critério, se tem alguma prioridade, como é que funciona também, se puder explicar para a gente. Sim, a legislação, como ela não trabalha com a questão de preço como critério de seleção, ela traz já também a 11.947, a Resolução 6, que dá todo o regramento, elas trazem, então, quais os documentos são necessários e quais os critérios, né, vão ser aqueles que vão definir quem vai vencer uma chamada pública, né? Então, em primeiro lugar, o critério é localidade. A ideia é fornecimento local, é cadeias curtas, é permitir que aquele alimento seja produzido e distribuído naquela mesma região. Então, esse é o primeiro critério. Se é do mesmo município, onde é a escola, no caso, né? Já é um critério, vamos dizer, o primeiro critério de seleção, não é o critério de seleção, é o critério mais, né, forte, vamos dizer assim. Se é da localidade, é aquele fornecedor que vai entregar. Caso haja algum empate, é que vão para outros critérios de seleção. Além da localidade e município, a legislação fala em regiões geográficas, né, do IBGE, as regiões imediatas e intermediárias. Então, isso também vai dependendo da localidade onde o fornecedor está, ele vai ficar mais próximo ou não daquela escola. Então, quanto mais próximo, maior é a sua vantagem em termos de fornecimento. Certo. Caso essa localidade empate, né, vamos dizer assim, os dois fornecedores, o grupo de projetos de venda apresentado, eles empataram no seu critério localidade. Aí se vão para outros critérios. Segundo critério é a questão dos grupos prioritários. Então, a legislação trabalha com essa aquisição para grupos mais vulnerabilizados, como indígenas, quilombolas, grupos de mulheres, grupos de assentados, enfim. Então, esses grupos, essas comunidades tradicionais, elas têm também prioridade em relação a outros fornecedores. Caso ainda empate, né, se vai para o critério de agroecológicos e orgânicos, que também é importante, é um produto, né, uma maior sustentabilidade, mais saudável. A gente está falando em termos de escolares, né, formação de hábitos alimentares, formação de cidadãos também que respeitem a natureza, que queiram consumir um produto mais saudável. Então, também se trabalha com a questão do alimento orgânico. Além disso, caso ainda permaneça um empate, a gente tem a questão de privilegiar grupos onde tem um maior percentual de agricultores familiares com DAP física, né? No caso de agricultores que forneçam através de associações e cooperativas. Quanto mais DAPs físicas ou CAFs físicas se tem, isso significa que mais agricultores familiares estão naquele empreendimento, né? Que é, de fato, um empreendimento basicamente somente de agricultores familiares. Aí isso também dá como um critério de desempate, vamos dizer assim. E ainda assim, se tudo empatar, não é preço que vai balizar essa compra. E sim, vai ser um sorteio ou até mesmo do poder definir entre os fornecedores se eles querem cada um fornecer a metade daquele determinado alimento, vamos dizer assim. Então, é um processo bastante, vamos dizer assim, democrático, né? Onde o preço, de fato, não é uma referência. O preço já vai estar na chamada pública, então todos os fornecedores que se habilitarem já vão saber o preço e ainda por aquele preço que se habilitam, e eu vou partir esses outros critérios para definir quem vai ser o fornecedor ganhador daquele determinado alimento. Justo. É bastante justo. E dentro dessas prioridades, a gente sabe que as mulheres agricultoras, elas têm um papel muito importante e recebem esse olhar especial dentro da política do PNAE. Principalmente por conta das últimas legislações, né? A gente destaca que a Resolução 3 deste ano, que incentiva a equidade de gênero e valoriza o papel das mulheres na agricultura. Você poderia comentar um pouco sobre essas recentes resoluções? Sim. Certamente isso impacta muito no empoderamento dessas mulheres produtoras. A gente tem, né, as mulheres produtoras na agricultura familiar de uma forma muito forte,
como, né, aquelas que cuidam realmente, aquelas que trabalham também na organização das entregas, enfim. Então, as mulheres, elas estão no trabalho, mas muitas vezes não são reconhecidas, não são valorizadas, que o documento que vai para o projeto de venda é o documento do homem. Então, nestes casos, com essa perspectiva da mudança da legislação, se tem essa valorização de que as mulheres tenham o documento da agricultura, né, o cadastro da agricultura familiar, que elas participem, que elas façam projetos de venda também com o nome da mulher. Isso vai empoderando essa mulher, vai valorizando essa mulher, e na perspectiva que a gente entenda que a mulher é a protagonista também dentro da propriedade, né? Ela trabalha, ela apoia o seu esposo, enfim, a sua família como um todo, porque a propriedade é um trabalho familiar, né? A gente sabe que na propriedade toda a família está ali se desenvolvendo e buscando melhorar e qualificar a sua vida, ter qualidade de vida e ter uma renda justa aí, né, para o seu desenvolvimento, para a sua vida como um todo. Então, as mulheres, elas têm essa perspectiva de produzir o alimento de verdade, né? E é por isso que é muito importante que a gente tenha cada vez mais legislações, programas, projetos que incentivem a mulher agricultora. Certo. Importante essa atualização da resolução, né? Acaba contribuindo para a inclusão social e produtiva em grupos de situações de vulnerabilidade, como você mencionou antes das prioridades, incluindo aí as mulheres com prioridade. E, além dessas prioridades, tem um outro ponto que facilita a inserção dos agricultores nos mercados institucionais, incluindo aí o PNAE. Que é o cooperativismo, né, que é uma das frentes que você trabalha na Emater. Você pode explicar o que é o cooperativismo e de que forma ajuda tantas pessoas, né, a se envolverem, tantos agricultores familiares a venderem os seus produtos, a conseguirem comercializar seus produtos dentro do PNAE, e como você trouxe também, garantindo aí a segurança alimentar e nutricional dos nossos alunos. Sim. O cooperativismo, né, é um movimento muito antigo e uma forma econômica de movimentar a sociedade local, porque nada mais é do que uma união de pessoas que se organiza para fins comerciais, econômicos e sociais. Então, para se desenvolver economicamente e também garantir um desenvolvimento social. Então, por isso está muito relacionado com as comunidades rurais, com os municípios menores, onde eu tenho aquelas comunidades ali muito juntas, muito próximas, e a ideia do trabalho em conjunto, do trabalho que possa qualificar, né, do trabalho que possa desenvolver a sociedade como um todo. Então, a cooperativa, ela tem fins comerciais, sim, né? Ela tem um trabalho que não gera lucro, ela gera sobras, né? E essas sobras é que estão distribuídas para os seus associados. Então, a perspectiva não é de lucro, e sim de todos ganharem cada vez mais e todos ganharem em conjunto. Esse trabalho que nós fazemos na Emater, ele visa principalmente desenvolver a gestão das cooperativas, porque muitas vezes acontecia das cooperativas terem, né, dificuldades financeiras em virtude de não ter uma boa gestão. Nós temos agricultores, né? Os agricultores muitas vezes conhecem bastante da produção, mas a comercialização ela não é tão fácil assim. Eu tenho que conhecer de legislação, eu tenho que conhecer de, alguns documentos, eu tenho que providenciar documentos, enfim. Então, quando o trabalho é feito, a comercialização é feita através de uma cooperativa, isso potencializa, né, a entrada dos agricultores nos mercados institucionais como um todo. Então, nessa perspectiva, assim, dessa lógica de comercialização através de cooperativas, você tem esse fortalecimento, você tem um trabalho de logística em conjunto, você tem um ganho em itens, né, uma diversidade maior de itens, você tem um ganho de escala de produção também. Uma coisa é eu vender 10 pés de alface, outra coisa é eu vender 100, outra coisa é eu vender 1000 pés de alface. Então, muitas vezes eu tenho ganhos comerciais em virtude de estar fazendo esse trabalho casado e em conjunto. E ganhos sociais também, porque a cooperativa também traz essa perspectiva de educação
cooperativista, no sentido de qualificar a vida de quem é associado, né, de trazer benefícios, dele entender como é a vida em comunidade, como ele pode contribuir para a sua comunidade também, né. Então, o nosso trabalho com o cooperativismo visa significativamente trabalhar mercados, mas que as cooperativas entendam que assim elas vão os associados na cooperativa potencializam a perspectiva de comercialização e potencializam a sua perspectiva de melhoria de qualidade de vida como um todo, né? Claro. Então, essa é a proposta do trabalho, assim, é buscar cada vez mais aprimorar os processos dentro das cooperativas para que os cooperativados se sintam cada vez mais pertencentes àquela cooperativa, né? É importante a participação de todos, sempre. Um empreendimento coletivo, né? Ele é um empreendimento onde todos são donos, todos os associados são donos, então por isso é importante que cada vez mais se entenda que o trabalho cooperativado ele pode potencializar a qualidade de vida, principalmente nas regiões, municípios menores, né? Enfim, com menos potenciais de emprego também. Então, tudo isso é nessa lógica de qualificar a vida dos nossos assessorados. Que lindo, parabéns pelo trabalho. Ficou claro, então, como é que funciona o cooperativismo, as organizações coletivas. E, Patrícia, uma das indicações, né, das questões que a gente traz sempre nos nossos podcasts é pedir se o nosso convidado tem alguma indicação de material, de plataformas, de cursos que possam aí contribuir para o conhecimento dos agricultores familiares, né, para as cooperativas, né, facilitando aí a comercialização dos alimentos para o PENAI. Sim, esse aprofundamento ele é realmente importante. Quem trabalha com mercados institucionais é importante entender como esse processo todo se dá, né? Como essas ações em conjunto com todos os atores envolvidos, essas conversas, entender os dois lados são importantes. Eu acho que muitos materiais a gente tem no próprio FNDE, né? As normativas, as legislações, é necessário se conhecer e se aprofundar o conhecimento. O próprio site do FNDE, então, é uma fonte. Os SECANES também têm materiais muito interessantes no YouTube, né? A gente tem hoje as redes sociais aí a nosso favor, então o YouTube traz muitos materiais dos SECANES. Eu acho que a Rebrai também é uma fonte de informações bastante interessante. Informações também sobre outros mercados para a agricultura familiar que casam, né, junto com o PENAI, como o próprio Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. Então, a CONAB tem também elementos interessantes sobre legislações do PA. Informações do governo federal como um todo, né? Não só o site do FNDE, mas o site de outros ministérios que tragam essa questão da compra do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Social, que também envolve PA, né? Então, a gente tem diversas fontes que podem contribuir para o aprendizado, mas eu sempre digo que é importante fazer esse aprofundamento na legislação. Quem conhece a legislação sabe como fazer o processo andar e entender os dois lados. Eu entender o lado do agricultor familiar e também entender o lado do fornecedor e das suas demandas, das suas necessidades. É aquele casamento da oferta e da demanda que a gente precisa fazer para que esse processo dê certo no final. Perfeito. 2 pontos que a gente costuma mencionar nos nossos podcasts, que eu visualizo, identifico na tua fala, né? O papel da educação, né? A orientação, que é o papel de vocês, e juntamente com isso o papel da união dos atores, né? Exato. A gente sabe que quanto mais mãos e mentes envolvidas, melhor vai ser esse trabalho, né? Maior vão ser as possibilidades de comercialização dos alimentos via agricultura familiar e, por consequência, maior vai ser as chances, né, de garantia da segurança alimentar e nutricional por meio do consumo desses alimentos que a gente comentou no nosso podcast anterior, né, que são a maioria desses alimentos aí via agricultura familiar são os in natura ou minimamente processados, né, associado aí com a promoção de saúde e é o que o PNAE preconiza, né, que seja maior percentual. Exatamente. Patrícia, parece que passou tão rápido.
A gente só pode agradecer todas essas contribuições que você trouxe aqui para a gente, o compartilhamento de conhecimento que você trouxe, que é a riqueza, né, de conhecimento, essas indicações de plataformas que você falou, a gente vai colocar aqui abaixo do podcast no YouTube. E agradecemos de novo a participação, a cedência da Emater para esse período que você está aqui com a gente. Te passo a palavra se você quer agradecer ou trazer alguma palavra final de orientação em relação ao seu trabalho. Então tá, muito obrigada, Amanda. Nós que agradecemos pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema. Esse tema para nós é extremamente relevante e importante. Os mercados e a compra de alimentos da agricultura familiar, tanto em relação ao PNAE quanto em relação à PA, são uma alavanca fundamental para a agricultura, são uma forma dos agricultores se inserirem, né, de uma forma de um agricultor terem renda, terem oportunidades, né, de se qualificar, de buscar uma educação, né, vamos dizer assim, de buscar informação que permita a eles se inserirem nesses processos. Então, é muito importante a gente, sempre que tem oportunidade de falar desse tema, estar presente, né? Então, a gente agradece muito. Eu gostaria também de dizer que no nosso próprio site nós temos também um canal no YouTube, que é o Rio Grande Rural, que também tem informações interessantes e alguns materiais sobre o tema da alimentação escolar, né? Temas de receitas, enfim, a gente tem fortemente esse trabalho organizado para a questão da segurança e soberania alimentar dentro da Emater. Então, nós sempre que necessário e sempre que vocês precisarem, nós estamos à disposição para trabalhar esse tema, que é um tema realmente muito importante para a Emater e para o desenvolvimento do nosso Estado. Certo, muito obrigada de novo, Patrícia. E assim a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Lembrando, né, assim como a Patrícia indicou, as redes sociais, a YouTube, né, se tiverem a oportunidade de nos seguir no @secaniurgs, também vamos deixar aqui abaixo, e no @rebrai.penai, que é a plataforma que a Patrícia também mencionou, uma plataforma muito rica de informações dos mais diversos assuntos da alimentação escolar. Nossos próximos episódios serão ainda a respeito da agricultura familiar e entraremos em mais detalhes sobre a compra de povos e comunidades tradicionais. Até o nosso próximo episódio.